Os testes de DNA que você compra aí na internet, eles são capazes de descobrir a sua predisposição a câncer, doença do coração, dentre outras? Boa tarde, senhores. Hoje eu queria discutir esse assunto que nada mais é que uma continuação do nosso vídeo anterior, em que eu discuti ah, como funciona esses testes de DNA, como o 23andMe, o Ancestry, MyHeritage, etc. Tá? Então hoje eu queria discutir uma outra, por assim dizer, uma outra propriedade que é oferecida aí por esses testes, que seria a predisposição à doença, porque um dos meus membros, um membro do meu canal, sugeriu que eu falasse sobre isso. Inclusive, qualquer um pode se tornar membro desse canal e participar de um grupo que nós temos no Telegram. Vocês podem me fazer perguntas diretamente, fazer pedidos, por apenas R$ 5 ao mês, que eu tenho certeza que a vasta maioria de vocês consegue pagar. Porque basta você tomar uma cerveja a menos, seu alcoólatra, no final de semana, que você já consegue economizar para se juntar ao meu Telegram. Ou você pode deixar de comer aquela barra de chocolate que você tanto gosta, ficar mais magro ou magra e ter acesso a um doutor da Universidade de Oxford para responder perguntas para você. Então, essa é a minha sugestão. Eu não ganho quase nada, é a sua forma de me ajudar nesse canal, porque o YouTube me paga uma miséria, e R$ 5 para Londres é nada. Então eu preciso de um número grande de pessoas, mas eu fiz o valor ficar acessível para que os senhores tenham acesso ao que eu puder contribuir. Mas enfim, obviamente eu nunca peço, que é um erro, mas compartilhe os meus vídeos, dê like, coloque algum comentário, porque, para facilitar o algoritmo do YouTube. Mas enfim. Então, respondendo de forma simples, sim, é possível calcular um risco de uma pessoa desenvolver uma certa doença. Como no vídeo anterior, que eu deixei claro que nós estamos tratando de probabilidade, estatística, isso também se aplica à questão da doença. Você não pode prever categoricamente se alguém vai desenvolver uma doença X. Tá? O que você pode dizer é que, baseado na análise genética, ela possui variantes, letrinhas no DNA, que já foram sistematicamente associadas com certas doenças. Então, efetivamente, o que esses testes estão fazendo é buscar, tá, variantes no seu genoma que tem alguma relação com alguma doença que já foi publicado aí na literatura, tá? Então, e que tipo de análise que é feita para esse tipo de conclusão? Você tem, por exemplo, o que nós chamamos de Genome-Wide Association Study. Você está buscando associar um fenótipo, neste caso a doença, ter ou não ter diabetes, por exemplo, com alguma variante no seu genoma. Então, você pode, por exemplo, sequenciar pedaços do genoma. Hoje em dia está ficando cada vez mais fácil sequenciar o genoma inteiro. Então pensa, você pega uma população, você sequencia o genoma de 500 pessoas saudáveis e 500 pessoas com diabetes. Então você compara o genoma de todas aquelas pessoas e busca por regiões em que há uma diferença sistemática entre os dois grupos que está associada ao fenótipo. Então, por exemplo, você pode ter uma região, um locus no seu genoma, como nós chamamos, uma região, em que indivíduos que têm o fenótipo diabetes têm com maior frequência o nucleotídeo, a letra A, sendo que os outros saudáveis têm com maior frequência a letra T. Tá? E esse tipo de análise, ela pode ser, o resultado é basicamente isso daqui, o que a gente chama de Manhattan Plot. Então você tem cada pontinho desse no gráfico é uma variante do genoma, onde na mesma região você tem mais de uma letra, na população, porque poderia todo mundo ter A
na região tal, então não haveria variação. Mas se há mais de uma letra, não na mesma pessoa, mas na população, então ali há uma variante, nós chamamos de Single Nucleotide Polymorphism, os polimorfismos genéticos. Então cada pontinho desse é uma variação no genoma, tá? E você está tentando ver se há uma associação entre essa variação e a doença, tá? Esse Genome Environment Genome-Wide Association Study aqui foi feito para pedra nos rins, ok? Então, quanto maior o pico, é por isso que é chamado um Manhattan Plot, porque parece uma cidade vista de longe, né? Manhattan, os picos parecem prédios, né? Quanto mais alto o pico, mais forte é a associação, tá? Aqui no seu eixo Y é o p-valor, só que está na escala logarítmica e negativo, né? Porque o p-valor geralmente é um número pequenininho, né? E aqui no seu eixo X você tem o cromossomo, né? Então, por exemplo, logo aqui no cromossomo 1 você já tem um pico mostrando que existe algumas variantes aqui que estão associadas a ter pedra nos rins, né? Então, o estudo vai tentar encontrar, ver se aquela variante está dentro de um gene, tá? E está afetando alguma coisa. Então, talvez sua capacidade de absorção é muito elevada no rim e acaba deixando muito sal. Eu não sei, eu não sou um médico ou um fisiologista para dizer. Mas, enfim, você vai ver se aquela variante que está constantemente associada ao fenótipo, né, seja saudável ou doente, ela está perto ou dentro de algum gene que faz sentido, né? Então veja que esses picos, essas letras aí, ó, ALPL, GCKR, são genes que foram localizados próximos a esses picos, tá? Então, você cria um banco de dados com os resultados desses DOAs. Para humanos, esses resultados geralmente são colocados de maneira acessível ao qualquer pesquisador, né? Porque se trata de doenças, né? Então nós não podemos simplesmente manter esses dados escondidos. Então eu presumo que o que acontece é que essas empresas de DNA, elas vão escanear o seu genoma em busca dessas variantes que já foram associadas com certas doenças, tá? Nós podemos nos utilizar de modelos preditivos, tá? Então nós podemos pegar um grupo de teste que já foi publicado na literatura, você treina o modelo naquele grupo, então o modelo, né, o algoritmo vai aprender quais são as variantes que estão presentes com maior frequência nos indivíduos doentes e não doentes, porque você sabe, né, você dá ao algoritmo, dá ao modelo qual é o fenótipo de cada um, então ele estima lá, essa variante é encontrada com maior frequência nos doentes e essa aqui mais nos saudáveis, etc., né, e gera-se aí o modelo. E aí você apresenta para ele um grupo de teste, que você não tem o fenótipo, né? A empresa que sequenciou o seu genoma, ela não sabe se você tem diabetes, se você não tem, se a sua família tem ou não tem. Então ela vai se utilizar desses modelos para que já foram treinados com um grupo de pessoas saudáveis ou não e vai usar os seus dados e os de outras pessoas para estimar se você tem uma predisposição a tal doença ou não. Então, por exemplo, uma doença, ela geralmente não é causada por um único alelo que afeta um único gene. A maioria das doenças, elas envolvem vários e vários genes, tá? Não porque o gene causa a doença, mas porque a quebra do gene acaba causando uma doença. Então veja, por exemplo, nesse exemplo nosso aqui, pedra nos rins tem aí pelo menos o quê? 2, 4, 6, 8, tem pelo menos uns 20 ou que seja 16 genes envolvidos, né? Então pode ser que você tenha apenas um alelo, né? Você pode ter o alelo lá que foi associado aqui no cromossomo 1, mas não tem nenhum dos outros, né? Ou você pode ter 2, ou 3, ou 4. Então, baseado nessas associações,
baseado nos alelos que estão presentes no seu genoma, você vai tentar estimar o que a gente chama de Polygenic Risk Score, né? Qual a probabilidade desse indivíduo desenvolver a doença, tá? Então, é basicamente isso, ok? E vejam que, mais uma vez, para que a previsão seja minimamente próxima da realidade, é necessário um grande banco de dados. É preciso que já estudos tenham sido feitos que encontraram fortes associações entre em certas variantes e uma certa doença, mas ainda assim é uma questão de probabilidade. Pode ser que você tenha vários alelos que já foram associados com uma certa doença e você nunca venha a desenvolver aquela doença porque você tem uma vida extremamente saudável. Pessoas são diferentes, né? Mesmo nessas análises de associação, não quer dizer que todo indivíduo que tem essas variantes desenvolve a doença. É uma questão de que, com maior frequência, né, indivíduos que têm essas variantes, com maior frequência, têm o fenótipo, sei lá, diabetes, pedra nos rins, entendeu? Então, de maneira simplificada, é isso, tá? Agora, é perigoso você ficar dando a informação genética para essas companhias? Bom, eu não sei como é que é os termos de compromisso aí quando você compra esses kits, né? Porque agora essas companhias sabem, por exemplo, que você tem vários alelos associados com diabetes. Então eles poderiam talvez vender a sua informação para uma empresa para ela ficar te fazendo propaganda aí de remédio para diabetes. Não sei, né? Teria que ver aí o que que você está comprando, né? E ler os termos e condições aí da sua compra, tá? Mas é isso. Essa técnica que a gente chama de genomic prediction, né, essa predição genômica, ela é utilizada frequentemente. Eu trabalho com isso, tá? E, por exemplo, pessoas que querem fazer melhoramento de lavoura ou de animais, eles podem sequenciar um bando de vaca, por exemplo, e ver se há uma associação entre variantes genéticas e, sei lá, o peso bruto da carne da vaca, se ela produz mais leite, alguma coisa do tipo, né? E aí você vai tentar prever se um filhote, por exemplo, de uma vaca, se ele é um potencial bom produtor de leite ou não, sem saber, porque ele é filhote, né? Baseado simplesmente nesse treinamento, né? Se você treina um modelo com muitos indivíduos e sabe que certas variantes estão frequentemente associadas com alta produção de leite, se se os seus filhotinhos lá tiverem as mesmas variantes, presume-se então que eles vão produzir muito leite, tá? Antes se fazia isso com testes de pedigree, era uma coisa mais manual, hoje em dia se faz com análise genômica. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha alguma utilidade para você, né, ao menos que seja simplesmente uma questão de curiosidade. E tenham um excelente domingo e até a próxima. E, por favor, se tornem, sim, membros do canal, não esqueça de dar o like, eu nunca falo essas coisas, né, porque eu acho chato. Mas, infelizmente, parece que é necessário fazer, porque as pessoas não se inscrevem, não se tornam membros, não ajudam. Então, faça isso, né, faça essa caridade e os vejo no próximo vídeo. Até mais.